Fala, meus queridos, professor Paulo Alexandrino hoje com uma nova temática para o nosso canal Humanas Sem Fronteira. Hoje a nossa temática vai ser a pecuária colonial. Veja só, nós vamos falar sobre essa importante atividade econômica que veio a se desenvolver na história do Brasil a partir do século XVI. Observa a nossa cronologia do que nós iremos tentar abordar aqui no decorrer da nossa aula. A partir do século XVI, se você observar a história do Brasil, nós vamos ter a montagem efetiva de um sistema de produção chamado de plantation, onde a cana-de-açúcar vai ser o principal produto a ser desenvolvido na região Nordeste, seja nas regiões de Pernambuco, seja nas regiões da Bahia. A plantation açucareira, ela vai ser montada, ela vai ser estruturada num tripé: monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. E a estrutura da plantation, ela vai fazer parte de uma estrutura muito mais ampla, que é a grande fazenda de açúcar. E dentro dessa grande fazenda de açúcar, é lógico, nós temos que mencionar de maneira direta a relação que o açúcar vai ter com o gado, com os animais. E aí nós vamos perceber que ao longo do século XVI, a pecuária esteve sim presente junto ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. Essa pecuária, ela atuou diretamente como uma atividade complementar diretamente da cana-de-açúcar. Atuou como força física, possibilitando aí a movimentação de quem? Do arado, a movimentação de quem? Da moenda, aquela grande estrutura que fazia parte do engenho. A pecuária também serviu de maneira direta com bois, vacas, cavalos, aí como meio de transporte entre as capitanias, no interior das grandes fazendas, ligando o litoral ao interior do Brasil, onde as fazendas estavam ali sendo estruturadas. E nós temos também a pecuária oferecendo diretamente àquela estrutura que se montava o desenvolvimento de quê? Da alimentação. O gado vai oferecer diretamente aí ao nativo que aqui estava, ao português que aqui estava, o desenvolvimento de quê? Do uso da carne e o uso do leite, sem se falar posteriormente na apropriação que vai se ter sobre o couro. É importante destacar, é importante mencionar que a morte do gado, ele geralmente só acontecia por vontade do elemento europeu, do dono da fazenda, quando três coisas se faziam necessárias. Primeiro, quando acontecia um casamento, e aí uma grande festividade, onde dezenas de pessoas se faziam presentes naquele momento, então o dono da fazenda, aquele que casava a filha, aquele que casava o filho, oferecia de maneira direta aí para os seus convidados a bebida e a alimentação, e a carne fazia parte dessa alimentação que era oferecida. Além disso, havia também os batizados, as grandes festas onde também se envolvia muitas pessoas, convidados que vinham para a região e nessa região desenvolviam ali aquele momento de festividade, aquele momento de comemoração. Mas havia também um momento de tristeza, um momento em que havia diretamente o quê? Um velório. E aí as pessoas, elas saíam de suas regiões, vinham até a fazenda para prestar a última homenagem àquele indivíduo que havia falecido. E aí, por tradição, era de praxe que o dono da fazenda, em algumas regiões, ele oferecesse o beber, ele oferecesse o que comer e onde dormir para aquelas pessoas que passavam ali um dia, uma noite no velório, velando aquele corpo até o momento em que Em que ocorresse diretamente o processo do sepultamento. Isso vai estar presente efetivamente durante o século XVI e o século XVII. Quando nós chegamos ao século XVII, com a decadência direta da cana-de-açúcar, nós vamos ter algumas atitudes tomadas por Portugal para tentar recuperar os prejuízos que estava tendo com a decadência da cana-de-açúcar. E uma dessas atividades tomadas por Portugal vai ser diretamente o quê? O incentivo direto à expansão territorial. Então, o gado, ele vai sair da região do litoral e vai ser levado diretamente ao interior. Mas essa expansão, ela já vinha acontecendo há algum tempo. Motivos
bem simples e bem fáceis de serem compreendidos para você que vai fazer vestibular, preste atenção. O gado, ele se reproduzia, e ao se reproduzir, ele precisava diretamente ocupar uma área, ele precisava diretamente ocupar um território. E esse território não poderia ser o litoral, já que ali se produzia, se plantava cana-de-açúcar. A sua expansão vai se dar em direção aonde? Ao interior. Um segundo motivo, havia o interesse de ocupar mais terras, porque com a ocupação dessas terras, nós tínhamos diretamente o quê? Um processo e uma possibilidade de descobrir riquezas, de ampliar a agricultura. Então havia uma grande facilidade por parte do criador de gado de conseguir essa terra, seja por meio de uma data, seja por meio de uma extensão de uma sesmaria, etc. Então, assim, o aumento dos rebanhos, a facilidade de terra, são fatores fundamentais dentro desse processo. Além desses fatores, nós também podemos mencionar diretamente o que? O baixo investimento que vai se ter na produção direta de quem? Desse gado, desses animais. Porque nós não vamos ter gastos maciços com a criação de animais. As fazendas, elas vão ser estruturadas geralmente próximas de grandes rios, de rios ou de lagoas, onde nós encontraremos o quê? Água e no seu entorno terra fértil. Água e terra fértil que servia de manutenção para que esse gado pudesse sobreviver. Além desses fatores, nós podemos destacar que, para se desenvolver a pecuária, não há uma necessidade maciça de uma grande quantidade de mão de obra. Então, qualquer indivíduo poderia desenvolver efetivamente o trato do vaqueiro. E aí, esses indivíduos que vão se tornar os vaqueiros, eles tinham algo em comum. Eles eram predominantemente pessoas pobres. Nós vamos ter o branco pobre, nós vamos ter a figura da miscigenação, o mestiço, o mulato, o caboclo. Nós vamos ter, até pensando em dizer, a figura do negro. Nós vamos ter negros em grande quantidade como vaqueiros? Não, mas vai existir. Vai existir. Não é regra, mas isso existe. Então havia aí uma abundância de gente que poderia trabalhar como vaqueiro, mas a pecuária não precisava de grande quantidade de mão de obra. Então 3, 4, 5 sujeitos, eles desenvolviam diretamente o trato, o manejo com o gado. Ah, Paulo, então esse manejo ele se dava de que forma? Ora, o gado era solto de manhã e recolhido à noite. Esse gado era colocado aí no curral, esse gado aí era protegido. Além desses fatores que nós podemos aí destacar, nós ainda tínhamos um outro fator externo determinado pela coroa portuguesa, que foi a Carta Régia de 1701. Um documento que vai determinar que o gado só poderia ser criado a 10 léguas do litoral. Se você fizer a conta aí e conhecer um pouco da realidade do interior nordestino, uma légua equivale a 6 quilômetros. Então esse gado ele deveria ser criado a uma distância mínima de quê? De 60 quilômetros. Por que essa determinação? Porque naquela época se acreditava que nessa extensão de 10 léguas de 60 quilômetros, nós tínhamos efetivamente o quê? Condições para se desenvolver de solo e clima a cana-de-açúcar. E somente a partir daí, o clima, a vegetação, ela mudava. E aí o gado conseguiria se adaptar a esse processo. Então, dentro desse contexto, nós temos a expansão da pecuária aí na região Nordeste a partir do final do século XVII para o século XVIII. Mas veja só, na minha fala apareceu uma figura extremamente importante, que é a figura do vaqueiro. Vai ser esse vaqueiro que vai trabalhar diretamente no manejo do gado. E vai ser esse vaqueiro que não vai ganhar salário, ele vai receber em produção, em uma espécie de relação de trabalho chamada de quarteação. A cada 4 bezerros que nascem, um era dado ao vaqueiro. Destaque você bem que se o bezerro nascesse morto, descontava-se de quem? Do vaqueiro. Se houvesse a fuga de algum bezerro, descontava-se de quem? Do vaqueiro. Nunca do lado do criador do gado, nunca do lado do latifundiário, nunca do lado do grande pecuarista. Então, esse processo de expansão da pecuária, ela vai estar acontecendo no século XVIII. E justamente no século XVIII, nós vamos ter, ao longo da região Nordeste, o surgimento de importantes vilas.
Aqui no caso do Ceará, nós vamos ter a Vila do Icó, nós vamos ter a Vila de Sobral, nós vamos ter a Vila do Aracati, que vai estar surgindo, olha só, observe, não como algo relacionado diretamente à pecuária, mas algo relacionado à pecuária e a uma atividade que vai surgir, que vai se desenvolver da pecuária ao final do século XVIII para o século XIX, que vai ser efetivamente a produção de charque. O charque começa a ser produzido no século XVIII no Ceará, na região do Aracati. E o Aracati saiu na primazia dessa produção do charque por uma série de fatores bem simples e bem diretos. Você tem o Aracati sendo o ponto de escoamento do rio Jaguaribe, ou seja, um rio que partia do litoral e ia ao interior, ou seja, a possibilidade de enviar essa carne para outras regiões. E aí você vai lembrar que durante o século XVIII a atividade econômica do Brasil predominante era a mineração. E os negros precisavam se alimentar. E um dos alimentos muito consumidos pelos escravos, comprados pelos seus senhores, vai ser a carne de charque, a carne de sol, a carne seca, que vai ser produzida inicialmente na região Nordeste, no Ceará, no Aracati, e depois na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí vai. Mas, Paulo, o que é que o Aracati tinha de vantagem para ser o berço, aí no século XVIII, da produção efetiva do charque? O Aracati tinha a localização geográfica, no sentido de ter aí o rio Jaguaribe para o escoamento da produção. O Aracati tinha uma vantagem de, no entorno do rio Jaguaribe, ter muitas fazendas de gado. Fazendas essas que poderiam oferecer a matéria-prima para a fabricação do charque, que era a carne. O Aracati tinha a vantagem direta de ter uma mão de obra que poderia trabalhar nas oficinas de charque, na morte do gado, no desossar do gado, na salga da carne, na curtição do couro que vai começar a surgir a partir daí. Além disso tudo, o Aracati tinha um ponto fundamental, que era o sol e o sal. Ou seja, o sol, clima quente o ano todo, e sal. O sal era um tempero muito utilizado naquela região, com um certo valor agregado. Então, não compensava, não gerava tanto lucro ao fabricante do charque se ele tivesse efetivamente que comprar o sal para fazer a salga da carne. Então, se descobriu, se inventou a ideia de quê? De represar a água do mar. Fazer essa água evaporar e, com a sua evaporação, a retirada efetiva do sal. Ora, o Ceará tem um litoral enorme, o Ceará tem um clima quente durante o ano todo, então o Ceará tinha em abundância o sal praticamente gratuito e o clima também praticamente gratuito. Foi nesse contexto diretamente que o quê? Que o Aracati ganhou a primazia aí no século XVIII na fabricação de quem? Na fabricação do charque. Só que, como nós dissemos na nossa fala, a produção de charque vai chegar na região sul do Brasil. E devido aí à concorrência com a região do Rio Grande do Sul, nosso charque vai entrar em decadência. Mas isso não foi o único motivo que provocou a decadência do nosso charque. Nós ainda podemos mencionar que nós falamos do Nordeste, nós falamos do Ceará, e ao longo da história do Ceará nós temos secas constantes. E isso vai dificultar a sobrevida do gado. Ou seja, sem água, sem pastagem, não dá para o gado sobreviver. Consequentemente, não se tinha a carne para fabricar o charque. E ainda precisamos pensar que nós estamos saindo do século XVIII para o século XIX, e no século XIX um novo produto vai ganhar destaque na economia do Ceará, que é a cotonicultura, que é a produção efetiva de quê? De algodão. Então, a partir do final do século XVIII para o século XIX, na economia cearense, nós vamos ter diretamente a produção aí de algodão e a criação de gado. E isso vai se refletir na segunda metade do século XIX com o desenvolvimento de uma expressão chamada aí de binômio gado-algodão. Quando essas duas atividades vão assumir o lugar efetivo de atividades econômicas principais da economia cearense e vão se complementar.
Porque durante os momentos de seca, o gado precisava se alimentar. E o que é que vai servir de alimentação para o gado? A palha, aquilo que não era utilizado do algodão. Mas durante as secas, o algodão também precisava ser produzido, já que o nosso algodão tinha um destino do mercado externo. Então, o que é que se utilizava do gado? O esterco, o estrume, para adubar a terra, para tornar a terra fertilizante, para que essas atividades pudessem aí se desenvolver. Então, elas se complementaram diretamente no século XIX. Então, queridos, aqui fica esse pequeno comentário sobre a pecuária colonial. E uma dica, hein? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, Humanas Sem Fronteira. E procura também o nosso Instagram, né? Humanas Sem Fronteiras.